Olá, alunos! Nós vamos começar agora a falar sobre um assunto dentro das redes internet, dentro dos conceitos de redes internet, que nós vamos chamar aqui de protocolos de comunicação. E nós vamos começar esse assunto falando de um protocolo chamado TCP, que é um protocolo que que junto com o IP, o TCP, forma a base de comunicação da internet. Então vamos analisar este protocolo. Acompanha comigo em tela cheia. Primeiro, a leitura do significado do protocolo TCP. Protocolo de controle de transmissão. Isso traduzindo. É o protocolo que controla a transmissão dos pacotes de dados, orientado à conexão e garante que os pacotes de dados sejam recebidos na ordem certa de envio, certificando seu recebimento. Isso quer dizer o seguinte, que o TCP é aquele, como a própria sigla diz, aquele protocolo que controla como os dados serão transmitidos da origem ao destino. Então tu imagina uma transmissão de dados na internet. Os dados saem de um lugar, que é a origem, e vão para outro lugar, que é um destino. Se os dados têm que partir de um lugar, que é a origem, e ir para outro lugar, que é o destino, qual é o protocolo que controla a transmissão desses dados desde sua origem até o seu destino? É o TCP, que, como a gente sabe, e acabamos de observar aqui no texto teórico, o TCP, observa ali na imagem de novo, é um protocolo orientado à conexão. E por que ele é orientado à conexão? Porque ele controla, isto é, ele verifica se os dados chegaram de fato no destino. E além de verificar se os dados de fato chegaram no destino, o TCP ainda verifica a integridade desses dados. Verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Por isso que ele é orientado à conexão, porque ele controla a transmissão dos dados da origem ao destino, verificando se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Essa é a função do TCP, que junto com IP forma aquela base de comunicação de dados na internet, chamada TCP/IP, onde o TCP é aquele responsável por controlar a transmissão dos dados da origem ao destino. Bem, embora nós saibamos aqui que o TCP forma a maior parte das transmissões de dados, controlando as transmissões de dados na internet, existe uma outra possibilidade, acompanha comigo agora na tela. Há a possibilidade de algumas transmissões de dados usarem a base UDP em vez da base TCP. Então, nem todas as transmissões de dados vão usar a base TCP. Algumas transmissões de dados na internet podem usar uma base chamada UDP. Vamos observar, então, o significado aí de UDP, acompanhando comigo o texto. Então, é o protocolo que vai também transmitir dados. Protocolo, nesse caso, não orientado à conexão, que fornece um caminho direto e rápido para enviar e receber dados. Não verifica a integridade dos dados e nem se estes foram realmente recebidos. Está aí a grande diferença entre o TCP e o UDP. Lembra, o TCP é orientado à conexão, porque verifica a integridade dos dados e verifica também se os dados chegaram naquele destino. O caso do UDP, observa lá, não orientado à conexão. O UDP não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a integridade dos dados. Quer dizer, não verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Na comparação, então, entre TCP e UDP, obviamente o TCP é mais confiável do que o UDP, porque o TCP é orientado à conexão e verifica se os dados chegaram no destino. O UDP não orientado à conexão, porque não verifica se os dados chegaram no destino e não verifica a sua integridade. Essa é a grande diferença entre usar transmissões com base TCP, mais confiável, e transmissões com base UDP, não tão confiável por não ser orientado à conexão. Beleza. Isso quando a gente fala de protocolos que formam a base de comunicação de dados, tanto TCP quanto UDP, embora o TCP seja mais utilizado, certo? Mas temos que estudar outros protocolos, como por exemplo, citava aí em aulas anteriores, a história do IP. O termo IP se refere ao protocolo da internet. E quando nós falamos de IP, é o sistema de endereçamento utilizado na internet. Porque se a gente for pegar só o significado da sigla IP, IP significa o protocolo da internet. Mas o que ele faz de fato? Acompanha comigo a leitura.
fornece o sistema de endereçamento usado para identificar os computadores conectados na internet. Portanto, o IP pode ser tranquilamente respondido em prova como o próprio endereço que identifica os computadores conectados à internet. Por que eu digo o próprio endereço que identifica os computadores conectados à internet? Por uma simples razão, porque a ideia do IP não está associado obrigatoriamente numa prova ao significado da sigla. Quer dizer, tu imaginar uma questão de prova simplesmente dizendo assim, IP significa o protocolo da internet. É improvável. Embora seja certo, é improvável que a prova simplesmente pergunte, IP é o protocolo da internet, que é a tradução da sigla IP. O mais provável é que a prova indique IP é o sistema de endereçamento utilizado na internet, ou ainda que a prova chegue a indicar é o próprio endereço que identifica cada um dos computadores conectados na internet. Isso quer dizer que cada computador conectado à internet precisa ter um IP que o identifique nesta conexão, para saber exatamente quem é aquele computador nessa grande rede chamada internet, certo? Essa é a ideia, então, de IP.